Hoje vou dividir com vocês aqui o 6º capítulo do livro, que começa com o texto chamado Queda de Braço. E antes desse capítulo, a gente abre com uma frase que fala: ela descobriu que tristeza é trecho, não é destino, e atravessou. Então a gente fala muito do tempo como parceiro, na verdade, como aliado para curar as dores, para curar as feridas, e mais do que isso, né, também como aprendizado, né? A gente fala do tempo trazendo aprendizado, não só envelhecimento, mas por consequência o amadurecimento. Então esse capítulo é um dos poucos, é o único, na verdade, que fala da questão profissional, da questão de sonhos, da questão daquela coisa de se chama queda de braço, não é à toa, né? Porque fala da minha ligação com meu pai, uma fase onde eu ainda estava querendo ir contra o que ele queria me oferecer, estava contra o mundo, na verdade, o meu mundo, e demorei a perceber. Acho que foi o tempo que me trouxe esse discernimento, né, de cobrança. Na verdade, ele estava me oferecendo o que ele podia, o ponto de vista dele, e eu demorei a ser grato a tudo que meus pais quiseram me oferecer. E eu acho que foi realmente o tempo que me trouxe, como eu disse, o discernimento para perceber o que era cobrança e o que era apoio de fato. E quando eu parei de ir contra o que eu não queria, eu pude ir a favor do que eu sempre quis e perceber quem estava do meu lado desde o começo. É disso que fala o texto Queda de Braço. Quem mais precisa provar que é forte para alguém, geralmente, é quem menos acredita na força que tem. Esse foi o raciocínio que o pai tentou passar para o filho na história da queda de braço. Na primeira vez em que eles fizeram essa queda de braço, literal, o filho era bem criança e o pai percebeu na hora a importância que o pequeno estava dando para aquela brincadeira. Era um ginásio enorme, o pai era maior ainda, quase um gigante, havia uma multidão acompanhando e vibrando muito. Pelo menos foi essa imagem que o filho teve daquela pequena mesa no meio da sala em que eles abriram um espaço com a família em volta achando graça. E aconteceu a mágica naquele dia. Depois de uma batalha surreal de quase 1 hora, ou 30 segundos, conforme insiste a realidade, o filho ganhou do pai. É claro que ele havia deixado só para ter o prazer de ver aquela criança pulando pela sala, gritando que se ganhou do pai, agora conseguiria qualquer coisa, já que era a criança mais forte do mundo. Os dois haviam vencido naquele dia, porque ninguém competia. Na adolescência, a queda de braço já não era tão simples, nem com o pai, nem com o mundo. Ele estava indo contra tudo que o pai oferecia ou acreditava. Sentia a necessidade de provar que estava tudo errado e que aquilo que queriam para ele não era o que ele queria. E nunca acreditaria em nenhuma daquelas hereditárias verdades absolutas. E um dia raro em que o pai conseguiu fazer com que o filho desfranzisse um pouco a testa e entrasse na brincadeira, apaziguando seu semblante que refletia nitidamente os conflitos internos, eles fizeram de novo a queda de braço. Só que dessa vez, o pai não deixou que o filho ganhasse. Na vida real, o caminho até o sonho, para que não seja uma eterna ilusão, tem que passar pela realidade. Aquela derrota acabou resumindo o modo como o filho se sentia em relação ao que o pai queria para o seu futuro. Ele falou que, mesmo sendo mais fraco, um dia iria provar que o caminho do pai era um erro, iria contra tudo que ele não queria até o fim. Iria provar também que podia ser forte e buscar a felicidade sozinho. Ao ouvir essas declarações, o pai falou: você não precisa provar para mim que é forte e nem que está feliz. Aprenda a parar de ir contra o que não quer para ir a favor do que sempre quis. Aí sim, além da minha força desde sempre, você vai poder começar a contar com a sua. É a sua força que vai transformar a realidade que eu enxergo para você no seu próprio sonho realizado. Quando entendesse isso, o filho ganharia, embora parecesse que havia perdido naquele dia. Com o tempo, amadurecendo, o filho entenderia que ir na direção do que ele sonhava teria que partir da própria coragem e não poderia culpar ninguém. Esse primeiro passo seria individual, mas uma vez no próprio caminho, poderia contar com a força do pai e, portanto, não estaria sozinho. A vida acabou afastando os dois fisicamente por milhares de quilômetros, mas nunca daquele vínculo que eles criaram. Em um dos muitos encontros que tiveram ao longo dos anos, resolveram relembrar a antiga brincadeira da queda de braço. Àquela altura, o pai já era avô, e ficou claro naquela disputa que o filho ganharia facilmente, mas ele teve o impulso de não demonstrar a fraqueza do pai pela idade avançada. Ele resolveu ir cedendo aos poucos
até que, claro, o pai percebeu. Aí aquele duelo existencial representado por duas mãos unidas em sentidos opostos passou a ser um cumprimento, em que ambos agora, sendo uma só força que apontava para a mesma direção, celebravam com lágrimas nos olhos a cumplicidade que permeou a parceria estabelecida desde a infância para sempre. Nesse dia, nem o pai ganhou, nem o filho perdeu. Mas este fez questão de agradecer porque finalmente entendeu. Quem é mais forte do que as próprias fraquezas, já venceu. Toda vez que essa história é vivida, mesmo que por outras personagens, o tempo leva adiante o entendimento de que para acabar com aquela queda de braço contra o mundo, o seu mundo, chega um momento em que é preciso parar de contra, inclusive contra si mesmo. Assim, será necessária a sua força a favor do que acredita para poder finalmente reconhecer a força dos que sempre acreditaram em você. Hoje o filho sabe, alguns aprendizados são maiores do que a saudade.